Eva no exílio. A restauração da feminilidade. De Rebecca Merkley, editora Trinitas. Capítulo 15. Auxiliar na prática. Eva foi criada como uma auxiliadora para Adão. E já vimos como isso deve ser lido. Não como um papel inferior, mas como um papel extremamente significativo e poderoso. Mas também é um pouco relativo. As mulheres não são chamadas para auxiliar os homens, mas cada mulher deve auxiliar seu próprio marido. E visto que cada homem é diferente e tem um chamado vocacional diferente, significa que o trabalho de cada mulher será completamente único. Não existe uma lista de verificação disponível para impressão no Pinterest que abranja os deveres diários de cada esposa piedosa. Não é algo simplista e requer uma boa dose de sabedoria, criatividade e habilidade de traduzir e aplicar os princípios às nossas próprias situações. Felizmente, porém, isso harmoniza muito com as nossas aptidões femininas. Anos atrás, meu marido e eu compramos uma velha casa de fazenda, toda mal cuidada, e começamos a reformá-la. Arrancamos tudo da cozinha e começamos do zero. Enquanto estávamos descobrindo como queríamos a nova cozinha, comecei a mostrar as fotos ao Ben, para ver se conseguia ter uma percepção de seu gosto, pois até aquele momento havíamos morado em casas alugadas e não havíamos tido a opção de criar algo que realmente nos refletisse. Fiquei girando em torno das cozinhas brancas, mas Ben não parecia gostar de nenhuma delas. Ele é um cara que sabe do que gosta, mas não tem uma única gota de decorador em seu sangue. Então ele nunca explicava realmente por que não gostava delas, ou o que o incomodava a seu respeito. Obviamente, eu queria criar uma cozinha que nós dois amássemos, mas estava tendo dificuldade para descobrir o que exatamente o fazia reagir daquela maneira. Então, um dia ele falou. Mostrei-lhe uma bela cozinha branca, toda brilhosa, com mármore, luz do sol e toda fabulosa, e ele disse: "Não gosto de cozinhas que parecem cheirar a produtos de limpeza. Acho que a cozinha deve parecer cheirar a comida quente no fundo." Era isso, a chave, algo com o qual eu poderia trabalhar. Sim, era vago, fazer com que algo parecesse cheirar a algo quente e delicioso, não exatamente uma descrição concreta, mas era tudo o que eu precisava. Eu só precisava que me apontassem a direção certa e então pude pegar a ideia e traduzi-la. Pude transformá-la em opções de pintura e acabamento de madeira e fomos capazes de criar uma cozinha que nós dois amássemos completamente. E é isso que cada uma de nós mulheres precisa fazer para descobrir como ser uma auxiliar de seu próprio marido. Precisamos pegar algo um pouco abstrato e traduzi-lo. Cada uma de nós tem um projeto completamente diferente em mãos e precisamos descobrir como ser obedientes em nossas próprias circunstâncias. Quais serão os aspectos presentes em auxiliar, sacrificar, glorificar e frutificar, se seu marido for um encanador que gosta de caçar e detesta festas? Parece que os aspectos seriam completamente diferentes, caso ele fosse um apicultor que gosta de palavras cruzadas e jardinagem, ou um acadêmico que gosta de ópera e jantares. Cada homem é único e ser um auxiliar para ele significa que você precisa traduzir, pegar um princípio abstrato e traduzi-lo em algo tangível. Só porque uma mulher demonstra seu amor por seu marido dando-lhe comida exótica, não significa automaticamente que isso será uma bênção para ele, se ele realmente preferir apenas um sanduíche de atum. O princípio em cada caso é o mesmo, mas cada uma de nós traduzirá à sua maneira. Você já viu uma mulher que se veste para o corpo que gostaria de ter e não para o corpo que realmente tem? É sempre doloroso de testemunhar. Da mesma maneira, precisamos auxiliar o esposo que realmente temos e não o que pensamos que ele deveria ser. Precisamos traduzir, tornar os princípios concretos em nossas próprias situações. Olhe para o seu marido, olhe para o chamado dele, olhe para os amores dele e então glorifique-os. Entregue-se ao projeto. Se ele for eletricista, torne isso glorioso. Garanto que você consegue fazer isso. Faça que seus filhos vejam que o pai deles é incrível e que seu trabalho é significativo e que eles são incrivelmente privilegiados por fazer parte disso. Um exemplo bem aleatório, bem conhecido de alguém fazendo isso é a blogueira Pioneer Woman. Ela assumiu seu papel de esposa de um criador de gado e o glorificou. Ela se regozija com o fato de o marido estar lá na lama com as vacas,
Porém, teria sido igualmente fácil envergonhar-se do que ele faz e desejar que ele tivesse um emprego na cidade com plano de saúde. Ela se dedicou à sua parte de uma maneira absolutamente admirável. Por outro lado, só porque ela escreve sobre o trabalho do marido dela, não significa que o seu marido gostaria que você fizesse isso com o dele. Ele pode não ficar animado com você tirando fotos dele em sua baia e postando sobre o quão atraente você acha que ele fica com seu novo suéter. Você tem que traduzir, não copiar. Você deve olhar para a sua própria situação e usar sabedoria, criatividade, discernimento. Pegue a abstração e torne-a concreta, torne-a gloriosa. Dê corpo a ela. O que seu marido ama? Como ele gosta de passar o tempo? Como ele quer que seus filhos sejam criados? Descubra e então tome a iniciativa. Faça acontecer e faça acontecer de uma maneira que tire o fôlego. Uma maneira que ele nunca poderia ter alcançado sozinho. E não olhe para o que as outras mulheres estão fazendo, a menos que você traduza antes de incorporar a ideia. Não tente auxiliar o marido que você não tem. Isso seria apenas tentar ser a faca quando o que se precisa é um abridor de latas. Isso talvez soe um pouco indigno. A ideia de tentar auxiliar um homem em vez de perseguir seus próprios sonhos parece um pouco embaraçosa, principalmente se o marido com quem você se depara não parece um projeto especialmente gratificante. Mas lembre-se de que isso é transformador. As mulheres mudam o mundo dessa maneira. Em 1 Pedro, é dito às esposas que elas são capazes de ganhar seus maridos sem uma palavra. E isso é porque podemos ser convincentes, poderosas e persuasivas sem ela. Se as esposas retornassem aos seus postos de batalha dessa maneira, penso que notariam seus maridos começando repentinamente a ter um desempenho muito melhor. Mas e se você não tiver marido? E se não houver uma personalidade específica para delimitar a sua vocação? Isso quer dizer que não há lugar para você? Nenhum trabalho significativo disponível? Claro que não. Pense por um segundo sobre o significado da terra de Israel no Antigo Testamento. O presente incrível que Deus deu ao seu povo foi essa terra. E pense em quanto da lei trata sobre como essa terra deve ser alocada, herdada e passada. Uma herança na terra era extremamente significativa e estava bem no cerne do que significava ser um israelita. Mas então, Deus reservou para si um povo especial, os levitas, e disse: na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Números 18, 20. Os levitas não possuíam herança na terra porque sua herança era o próprio Deus. E essa não era uma situação em que os levitas levavam a pior no acordo. Ser chamada para ser esposa é um enorme privilégio e um grande empreendimento com um enorme significado. Mas se Deus não lhe deu uma herança na terra, é porque Ele mesmo é sua herança. Você tem um conjunto diferente de desafios à sua frente e um conjunto diferente de bênçãos, mas o seu trabalho é o mesmo. Você pega a verdade do Evangelho e a traduz em uma vida bela, atraente e encarnada, que prega a bondade de Deus a todos que a rodeiam. Toda mulher cristã é chamada para isso, independentemente de sua posição particular na vida.